Salve, nação tricolor, tudo beleza? Terminou agora, Santo André 0, São Paulo 1. Mas posso falar uma coisa? O joguinho feio de dar dó. Antes de eu começar a falar do jogo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você tá aí, tá assistindo o vídeo, sabe? De repente não tem muito o que fazer. Dá aquele likezinho. Tá? Se você não gostar, depois você tira. Se inscreve no canal, ative o sininho. Nos ajude aí a crescer na plataforma, a atingir mais torcedores são paulinos. Nos ajude a crescer, tá bom? Bom, vamos falar a real. Que jogo feio. Olha, quando acabou o primeiro tempo eu fiquei com vontade de desligar a TV. Sério. Um jogo truncado, sem muitas oportunidades. O São Paulo mais uma vez sem meio campo. O meio campo do São Paulo não funciona, não adianta. O time fica fazendo ligação direta, né? A bola fica passando por cima do meio campo, porque não tem quem cria. Então, né? A coisa não anda. A primeira jogada consciente do primeiro tempo foi aos 29 minutos. Um chute de fora da área, que culminou, né, com um chute de fora da área do Nestor. E aos 33 minutos quase acontece uma lambança. Uma falha entre o Alan Franco e o Gabriel Neves. Quase sobra para o jogador do Santo André. Se não fosse o Orejuela, o Santo André tinha aberto o placar. Tá? Mas de prático só foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Aí você pensa, né? O Rogério vai mexer no time no segundo tempo, mas ele não mexe, não adianta, não mexe. E aí o segundo tempo continua do mesmo jeito. São Paulo sem criar nada. Um pouco da culpa disso, eu acho também, é do gramado, tá? Ao contrário do gramado do Allianz Parque, esse gramado de Santo André parece aqueles gramados sintéticos que a gente joga no final de semana. Sabe, aqueles gramados sintéticos que a gente costuma brincar no final de semana, que a bola pinga pra caramba? Esse gramado do Santo André parece. Bom, e o jogo continuou horrível no segundo tempo. Aos 27 minutos, o VAR salvou o São Paulo, na minha opinião. Tá? Tudo bem que o central do apito disse que o jogador do Santo André estava impedido. Mas uma arbitragem um pouco mais mal intencionada tinha marcado o pênalti. E o jogo foi se arrastando, se arrastando. Aos 47 minutos, uma grande jogada. Ah, antes eu não posso esquecer de falar. Aos 13 minutos, o Rogério tirou o Pedrinho e o Caio Paulista para colocar o David e o Wellington Rato. O Caio Paulista tem que dizer uma coisa. O Rogério colocou ele para fazer companhia por Orejuela, para ajudar. O Caio Paulista não fez nenhuma coisa nem outra, porque o lado direito do São Paulo era nulo. O Pedrinho ciscou e também não fez porcaria nenhuma. Entrou o David e o Wellington Rato no lugar deles. Aos 28, o Rogério tirou o Gabriel Neves, que foi mal também, e o Nestor, vou falar dele nas notas, tá? Mas totalmente inoperante também, para a entrada do Galopo e do Mendes. E aos 40 ele tirou o Orejuela para colocar o Juan. Já partiu por desespero. Aos 47, uma linda jogada do Wellington Rato, cruzou, o Luciano driblou o zagueiro, né, conseguiu tirar o zagueiro e chutou, o goleiro fez uma defesa milagrosa, tá, no chute do Luciano. Aí em seguida saiu o escanteio, o Wellington Rato cobrou, que até então
Como o Rato não estava em campo, quem era o homem das bolas paradas era quem? Ganha um doce, quem adivinhar? É isso mesmo, Nestor. Nestor saiu, quem passou a ser o homem das bolas paradas foi o Rato. Ele cobrou, o Alan Franco desviou de cabeça, 1-0, um gol que ninguém esperava, porque eu particularmente estava esperando já um 0-0. Tá? Mas acabou saindo o gol, feliz com a vitória, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil, viu? Foi difícil de assistir. A realidade é essa. Que joguinho feio. O gramado não ajudava, o Santo André o tempo todo atrás, não saiu, sabe? Tentou jogar no erro do São Paulo e ficou, não ameaçou. No final, acabou até sendo um resultado justo, porque quem procurou a vitória foi o São Paulo. Porque o Santo André ficou o tempo todo lá atrás tentando se defender. Bom, vamos dar a nota dos guerreiros. O Rafael, ele praticamente não foi exigido, então eu vou dar uma nota 6 para o Rafael. O Orejuela, ele é limitado. Tá? Só que o fato dele ser limitado não perdoa também determinados jogadores que evitam tocar bola para ele. Teve um lance do Luciano, por exemplo, que ele podia ter rolado por Orejuela, o Orejuela ia sair livre na direita. Ele prendeu a bola para rolar na esquerda. Então, hoje eu não vou classificar o Orejuela não, vou dar uma nota 5 para ele. O Alan Franco fez o gol, apesar da lambança dele com o Gabriel Neves, mas pelo gol vou dar uma nota 7. Beraldo foi mais ou menos também, andou dando os vacilos, nota 6. O Wellington, gente, o Wellington é um caso sério. Fala pra mim quem lembra a última vez que o Wellington acertou um cruzamento. Pelo amor de Deus. Ele não acerta nada, nada. Eu vou dar nota 5 para ele, mais pela marcação. Mas porque para apoiar tá difícil. Gabriel Neves sentiu fora o ritmo, né? Na minha opinião, sentiu o ritmo. O Gabriel Neves, o ano passado, quem pegar vídeos antigos meus vai lembrar. Eu sempre falava, o Gabriel Neves precisa de sequência. Quando ele teve sequência, ele correspondeu. Agora é a mesma coisa. Então hoje, vou dar uma nota 5 para o Gabriel Neves. Nestor. O Nestor é sabe, não tenho o que falar do Nestor. Errou tudo que tentou hoje. Tudo. Meio campo com Nestor não funciona. Não funciona. A gente joga com 1 a menos. Hoje eu vou dar uma nota 1 pro Nestor. Tá bom demais. Luciano. Se movimentou, correu, tentou criar. Nota 6 pro Luciano. Caio Paulista. Foi outra negação também. Não entrou em campo, não correspondeu. Para mim, nota 1. O Erisson vai sofrer do mesmo problema do Caleri. A bola não chega, vai ficar trombando lá na frente, batendo cabeça, brigando. Vai passar fome. Nota 5 pro Erisson. E o Pedrinho, que só ciscou, nota 1. Para os que entraram, o David também só ciscou, nota 1. O Wellington Rato, para mim o segundo melhor da partida. Ele entrou, mudou o jogo, nota 7 para o Wellington Rato. Galopo. Precisa de mais tempo também, é o mesmo caso, na minha opinião, que o Gabriel Neves, precisa de sequência. Vou dar uma nota 5 para o Galopo. O Mendes andou perdendo umas bolas bobas, mas vou deixar ele com uma nota 5. E o Juan, sem nota, porque entrou muito tarde. Para o Ceni, porque ele não consegue dar padrão de jogo para esse time, eu só posso dar uma nota 5, ainda porque ganhou o jogo. Mas não dá para dar mais do que isso.
Porque você não vê a evolução desse time. Esse time não evolui. Fala pra mim, quem puder, deixa aí nos comentários, quando que esse time apresentou um futebol convincente? Fala pra mim. Aí os defensores vão falar, ah, tá no começo do trabalho. Pô, o Ceni tá aí há 2 anos, gente. O time tinha que ter pelo menos um esboço, alguma coisa. O time comete sempre os mesmos erros, comete sempre as mesmas falhas. O meio-campo do São Paulo não existe. Não existe. Nem na marcação, a gente viu quando pegamos um time que tem um meio-campo um pouquinho melhor, no caso do Clássico, e nem na criação, quando a gente pega times fechados, retrancados como o Santo André. E aí, de quem que é a culpa? Aí vão falar, ai, não tem jogador, que nem muitos. Só tem pé de rato no São Paulo, não tem jogador. O treinador tem que montar um esquema tático que tire o melhor dos jogadores que ele tem. E não ficar insistindo em A, B ou C. Porque o Nestor só sai de campo quando está morto. Hoje ainda ele não insistiu com o Pablo Maia. Mas é outro também. Ele vai insistir com esses dois e vai queimar esses dois que nele queimou o Igor Gomes. Escreve o que eu estou falando. Vai queimar Igor Gomes, o Nestor e o Pablo Maia da mesma forma que ele queimou o Igor Gomes. Da mesma forma. Vou ficando por aqui. Volto na terça-feira para fazer o pré-jogo do jogo duríssimo, né? Que é São Paulo e Bragantino lá em Bragança. Os últimos jogos do São Paulo lá em Bragança têm sido doloridos. Tá? Então eu volto na terça-feira, tá bom? Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.